Olá, pessoal. Voltamos então com a aula sobre norma e regulamentação. Estávamos falando das obrigações, tá, do empregador e do empregado. Estamos falando sobre agora, atualmente a última parte foi obrigações do empregado. Tá? Continuando. Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movimentação vertical e horizontal, devem ser adequados aos riscos dos espaços confinados. Em áreas classificadas, os equipamentos devem estar certificados ou possuir documento contemplado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade com o Inmetro. Então é o seguinte, todo equipamento que for usado, tá, para trabalhar em espaço confinado, ele tem que ter o perfil para aquele espaço confinado, tanto a EPI como ferramentas e equipamentos. Outra coisa importante também, todos eles tá, com a certificação do Inmetro, âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade. Por quê? Com a certificação do Inmetro? Para saber se aquele tipo de EPI ou de ferramenta, ele possui um controle de qualidade. Você já pensou você utilizar uma luva que mal você use ela para fazer uma manutenção, ela já desbote ou arrebente? Isso é comprometer a vida do funcionário. Então, ela tem que ter um padrão de qualidade. Quem controla isso muito bem é o Inmetro, tá? As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado. Você não vai entrar no espaço confinado para fazer um controle atmosférico de espaço confinado. Você vai fazer a verificação, a averiguação fora desse espaço, usando, né, os equipamentos de medidas, né, o averiguador, com mangueira, com bomba, enfim, tudo que foi visto anteriormente, tá? Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive de comunicação de movimentação vertical e horizontal, devem ser adequados. Então, todo equipamento fixo e portátil deve estar de acordo com aquele tipo de espaço confinado, os riscos já avaliados inerentes neles. Certo? Continuando. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faísca ou calor. Bom, por que é tão importante fazer a avaliação atmosférica? Pelo seguinte fato. Claro que a preocupação, né, de ter gases tóxicos, né, é fundamental, a falta de oxigênio, né, que pode acometer o óbito do profissional, mas você já pensou você fazer um trabalho, solda, tá, aquecimento, esmerilhamento, corte, que provoquem faíscas de calor, chama, com índice atmosférico acima de 22,5%? Não foi medido, não foi avaliado? O que vai acontecer? Gente, explosão, acidente, morte. Então, acaba aquilo ali virando uma bomba. A verdade, o espaço confinado, quando está com acesso ao oxigênio, nada mais é do que uma bomba programada para explodir. Então, tem que ser feita, tá, averiguação de gases, nível de oxigênio, aí sim, estando no padrão correto, dentro dos padrões necessários, monitoramento constante, tá? Isso tudo é afugentado. Vimos no vídeo muito bem um funcionário sofrer uma explosão com a solda. O que aconteceu? Não estavam fazendo um monitoramento constante do nível de oxigênio ali, tá? O nível de oxigênio deve ter elevado por alguma fuga de gás ou algo, e ocorreu a explosão. Só isso, entendeu? E acabou ocorrendo o óbito desse funcionário, tá? Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento, engolfamento e incêndio. Bom, de risco de explosão e incêndio já falamos. Agora, em alguns tipos de espaço confinado, como soterramento, tá, inundação, são riscos presentes, como por exemplo, você vai escavar um poço. Tá? O risco de inundação ou o risco de soterramento é iminente, né? Se não tiver as devidas prevenções, as devidas medidas de segurança necessárias. Soterramento, inundação. Você entra num espaço confinado, um tubo de esgoto, aquela galeria está entupida, de repente
acontece uma chuva, um vazamento, rompe alguma coisa, e aí? Você acaba ficando inundado ali dentro. Então, isso tudo tem que ser previsto antes, tá? Tem que ser estudado, tem que ser analisado antes, e as alternativas, né, para evitar isso, tem que ser analisada e estudada antes. Choque elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos e esmagamentos. Então, choque elétrico pode surgir no espaço confinado? Claro que pode. Basta saber os dutos de galeria de eletricidade, de empresas de energia elétrica. Eletricidade estática também. Queimaduras. Você entra no espaço confinado que de repente está havendo um curto de alguma coisa e você acaba se queimando ali. Queda, né? Sem estar propriamente com os equipamentos, né? com cinto, com trava-quedas, né? Escorregamento sem estar. O local, por ter esgoto, pode estar muito escorregadio, você não está com a bota adequada para aquele momento, certo? Impactos, quedas, esmagamentos, enfim, tudo isso pode e tem que ser evitado. Amputações e outros que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, tudo isso tem que ser feito, previsto na APR, Avaliação Preliminar de Risco. Você sabe aqui as ferramentas que você vai usar. Se aquele espaço confinado ele está propício a ser adentrado e ser trabalhado, tá? Os EPIs que vão ser fornecidos para aquele tipo de risco, porque já se conhece o espaço confinado que vai ser adentrado, certo? Outra coisa, se você vai lidar com um duto de uma galeria de esgoto e está previsto cair uma chuva torrencial, logicamente que, né, não vai ser possível adentrar ali dentro naquele momento. Então tudo isso tem que ser analisado, certo? Para depois não acabar confrontando com o problema. Medidas administrativas. Vamos lá. Bom, agora vamos falar das medidas burocráticas, administrativas. Muitas vezes na cabeça do funcionário, isso são coisas que só servem só para ocupar nosso juízo, para atrapalhar. Medidas administrativas, documentação, tá? Isso é feito para respaldar a você e a empresa, caso haja algum sinistro, algum problema. Meus amigos, aprendam, notem uma coisa. Palavras o vento leva. Vale o que está escrito. PET e APR não foi feito para brincadeira, não foi feito, tá, para enfeitar. É documentação. Tem que ser feita, tem que ser assinada, tem que ser arquivada, tá? Tem que ser ministrada, entregue às pessoas competentes. Isso é documentação que respalda você e a empresa, tá? Manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados e respectivos riscos. Não é, Douglas? Uma empresa ela tem que ter ciência de todos os espaços confinados que possui nela, inclusive os que estão funcionando e os que não estão funcionando. Porque o espaço confinado, ele não funcionando, ele inativado, ele oferece risco tão quanto aquele que está ativado. É tudo espaço confinado. Sofre alteração de gases, sofre risco de oxigênio, oferece risco de explosão, tá? Pode encontrar animais ali dentro, né? O cadastro de animais que produzem gases, enfim, uma série de coisas. Espaço confinado funcionando ou não é espaço confinado. Tem que ter ciência, tá? Tem que saber o que se tem ali. Definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço confinado. Falamos, né? Isolar, sinalizar, controlar o acesso, eliminar os riscos do espaço confinado, isso não se discute. Manter a sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme anexo 1 da presente norma. Manter sinalização permanente. Eu só vou sinalizar a hora que eu entrar no espaço confinado. Se não tiver ninguém lá dentro, não precisa. Pelo amor de Deus, meus amigos. Tá? A sinalização, não a sinalização, a sinalização, tá? As averiguações, o controle, tudo que se refere a espaço confinado, bota na sua cabeça, é permanente.
não é temporário, é permanente, junto à entrada do espaço confinado. Então, tem que ter sinalização permanente, porque às vezes não tem ninguém no espaço confinado, aí passa uma pessoa, pega, não vê, não está sinalizado, não está isolado, pega e cai no buraco. E aí? Antes de morrer com uma intoxicação de algum gás ou falta de oxigênio, ela já vai morrer de dor em ter uma queda de 3 metros de altura e quebrar 2 pernas, de uma vez só, pá. Entendeu? Por quê? Não viu o buraco, né? O buraco ali era 3 metros, ela se arrebentou toda. Isso sofreu algum problema craniano, né? Cair de cabeça. Então, não é brincadeira não, tá? Implantar procedimento para trabalho em espaço confinado. Implantar os procedimentos. É tudo aquilo que aprendemos na norma, que temos que reconhecer, conhecer e reconhecer e aplicar e usufruir, seguir. Adaptar o modelo de permissão de entrada e trabalho previsto. Esta norma. As peculiaridades da empresa e dos serviços confinados. Bom, uma PR, uma PET, ela não é única para todos os espaços confinados. Nós vimos isso, tá? Mas, Douglas, como assim? O documento é único. O documento PET ele é único. Permissão de entrada e serviço. Deve ser de serviço. Não são 2 documentos, é um só, mas deixa isso para lá. Isso aí é coisa que nem vamos discutir, tá? Permissão de entrada de serviço a serviço, tá? Acontece, é um documento único. Porém, quando o supervisor vai fazer a análise, aí sim, essa análise diferencia de um outro espaço confinado, que vai fazer uma outra PET. Entendeu? Então, quer dizer, cada espaço confinado vai apresentar suas peculiaridades, suas características, suas alterações, suas imprevisões. Nenhum espaço confinado é igual ao outro. Todos eles se diferem. Pode se coincidir em alguma coisa ou outra, mas é muito difícil uma PET sair de espaço confinado igualzinha do outro. Sempre tem uma coisa ou outra que vai diferenciar, tá? Preencher, assinar e datar em 3 vias a permissão de entrada de serviço antes da antes do ingresso de trabalhadores. Então, antes, tá, de entrar no espaço confinado, claro, antes de verificar, tudo tem que ser verificado, tem que ser preenchido pelo supervisor em 3 vias. Assinar, datar, preencher, fazendo análise de tudo, avaliação preliminar de risco, tudo bonitinho, tá? Aí depois sim, você vai fazer as conferências, as medições, as averiguações e tudo tem que ser feito como vimos antes. Possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da permissão de entrada e trabalho. Então, olha só, existe o controle, tá, de rastreamento. Então, quer dizer, nessa PET informa somente o pessoal autorizado que está pronto a entrar no espaço confinado. Há um controle. É vedada, tá? É proibida a entrada de pessoas que não estão autorizadas a fazer o trabalho ali. É somente para quem tem o curso, tem as horas, está autorizado, tem conhecimento da norma para poder trabalhar no espaço confinado. Entregar para um dos trabalhadores, tá, autorizados e ao vigia cópia da permissão de entrada de trabalho. Então, olha só, vai entregar para um dos trabalhadores e outro para o vigia, e outro para a empresa, ou, no caso, o empresário. Cada um com uma via. Agora, se os funcionários, os outros quiserem tirar cópia dela para todos, vai de cada um. Isso é documento, tá? Mas saiba que depois de preenchida, é uma para o vigia, é uma para a empresa e uma para um dos trabalhadores. Outra coisa, encerrar a permissão de entrada de trabalho quando as operações forem completadas. Bom, então olha só, acabou o trabalho dentro do espaço confinado, você fechou aquele espaço confinado, ele não está mais sendo perturbado, aí o supervisor vai encerrar, tá, essa PET, ela não fica em aberto, ela é encerrada, ela é fechada e entregue ao vigia, à empresa e a um dos funcionários. Ponto, tá? Tem que ser fechada, tá? E ser entregue aos seus respectivos responsáveis. Quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver pausa ou interrupção dos trabalhos, manter arquivados os procedimentos de permissões de entrada de trabalho por 5 anos. Bom, aí é o seguinte,
Quando houver pausa, tá? Ou condição que não estava prevista, algo não previsto, imprevisto, tá? Ou tá uma interrupção, manter arquivados os procedimentos. Os procedimentos têm que ser registrados, têm que ser informados na PET, tá? E isso tudo é válido por a PET ela é válida por 5 anos. Disponibilizar os procedimentos e permissão de entrada de trabalho para o conhecimento dos trabalhadores. Tem que deixar isso visível, disponível, tá? A PET e todos os procedimentos que serão adotados para conhecimento de todos os trabalhadores. Por isso que é fundamental o supervisor, quando ele acaba de fazer uma PET, ele fazer um briefing. O que é um briefing? É uma reunião com a sua equipe, passando tudo o que vai ser feito, toda a análise de risco que foi tomada, todos os equipamentos a serem usados, todas as EPIs que têm que ser utilizadas, aí sim, tá? Isso tem que ser compartilhado com a equipe. Autorizados, seus representantes de fiscalização, autorizados, seus representantes de fiscalização do trabalho. Então, todos têm que estar informados sobre aquela atividade, tá? Não só os trabalhadores, mas a empresa, a fiscalização do trabalho, enfim, todos, tá? Não é... Trabalho em espaço confinado não é um trabalho sigiloso, é um trabalho que todos devem ter ciência. O que é sigiloso é a entrada, somente entre aqueles que são designados, mas o conhecimento de documentos, de risco, todos que estão envolvidos na empresa têm que ter o conhecimento disso. Designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e providenciando a capacitação requerida. Então, quando for entrar num espaço confinado, tá? Designar as pessoas que vão fazer esse trabalho, identificando os seus deveres, tá? E cada trabalhador e a sua capacitação. Todos têm, vamos lá, todos têm NR33, tá? Fez o curso, está habilitado a entrar no espaço confinado. Cabe ao supervisor, depois de ter feito a PET, ter feito a avaliação de risco, informar a função, a responsabilidade de cada trabalhador, tá? De acordo com a sua capacitação requerida, tá? Então aí sim é o briefing, aquela famosa reunião que se faz antes com o supervisor. Ó, funcionário, você vai fazer isso, 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 você lá no espaço confinado vai ser responsável por soldar, você vai ser responsável por fornecer o equipamento, você vai ser responsável por fazer a medida constante atmosférica do local, e você vai ser responsável por manter o insuflador de ar, cada um vai ter sua função. Certo? Isso quem vai resignar é o supervisor. Estabelecer procedimento de supervisão dos trabalhos no exterior e no interior do espaço confinado, sempre. Por quê? Essa questão, tá, de divisão de tarefas não é só para quem está dentro não, quem está fora também. Tá? Não se esqueça que temos alguém que é de grande valia no espaço confinado, o nosso vigia. Tá? Então, ele tem que participar dessa reunião, desse briefing. Briefing em inglês quer dizer reunião, né? Quer dizer encontro, troca, né? Então quer dizer, o vigia tem que saber as atribuições dele, entendeu? Ele tem que saber o que tem que fazer, o que tem que oferecer, no caso, dar aquele suporte, manter o contato com a equipe, né? O vigia tem as funções dele e tem que cumprir, certo? Então quer dizer, a supervisão tem que passar isso tudo para a sua equipe. Até porque quem está fora do espaço confinado como vigia, né, ele fica mantendo contato com a equipe lá dentro, né, verificando se está tendo alguma anomalia para dar ordem de saída, né, ele fica fazendo um monitoramento constante junto com a pessoa que está medindo gases ali e fazendo o controle do insuflador, né, do exaustor de ar, de acordo com a necessidade. Então, tudo isso tem que estar em conjunto. Assegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização de supervisão capacitada. Então, só se pode adentrar um espaço confinado com um supervisor capacitado, porque é ele que autoriza a entrada, é ele que faz a averiguação, tá, do espaço confinado, que são aquelas 4 etapas que aprendemos atrás, tá? O espaço não perturbado, antes da pré-entrada
e, enfim, a entrada. Tá? Tem aquelas 4 etapas do espaço confinado, isso é o supervisor que faz. Tá? Preenchimento, tá? Assinar, datar e preencher a PET é obrigação do supervisor também. Tá? A fazer a avaliação do risco, né? A PR, obrigação do supervisor também. Fazer um briefing, a reunião com a sua equipe, designando função de cada um a fazer o trabalho, é obrigação do supervisor também. Informar tudo que está sendo feito com a sua equipe para o empregador é obrigação do supervisor também. Então, tudo isso tem que ficar claro. O supervisor, eles têm que estar capacitado com as suas 40 horas, tá? De NR33. Garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de controles existentes no local de trabalho. E implantar um programa de proteção respiratória de acordo com a análise de risco, considerando o local, a complexidade ou o tipo de trabalho a ser desenvolvido. Então, analisar todos os riscos. Só programa respiratório? Não. Muito mais do que isso, meus amigos, tá? Analisar a complexidade desse lugar, desse espaço confinado, analisar não só o tipo de máscara de respiração, mas o tipo de EPI recomendado para aquele lugar, para aquele espaço confinado, é obrigação do supervisor. Ele tem que analisar e ver o tipo de EPI que a sua equipe vai usar, essa é a responsabilidade da supervisão. Tá? Analisar, informar e controlar os riscos existentes, certo? Isso tudo na PR tem que ser feito, informado na PET também. A permissão de entrada de trabalho é válida somente para cada entrada. Meus amigos, olha só, isso é muito sério. Uma PET, ela é aberta, ela é preenchida, ela é assinada, ela é completa, ela fica completa, né, preenchida, né, tudo. E acabou o serviço no espaço confinado, ela é finalizada, encerrada, entregue aos setores responsáveis e arquivada. E vale por 5 anos. Não tem essa história de, hoje eu vou fazer o espaço confinado, fiz uma PET. Não, aquela PET está valendo. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Isso aí é um tiro no pé que o próprio funcionário faz, tá? Cada vez que você adentrar um espaço confinado, tem que se fazer todos os procedimentos. Requisitar a PET, preencher, fazer uma PR, ver a avaliação do risco. O espaço confinado ele é muito mutável, ele é muito instável, tá? E ele muda toda hora. Vai que estava de um jeito um dia atrás, no outro dia já mudou tudo, e aí ocorreu um acidente porque você foi confiar naquela PET que não está atualizada. Monitoramento de um espaço confinado é permanente. Documentos, tá, de um espaço confinado é atualizado. Não tem essa de nada de ontem, tá? É atualizado. Documentação atualizada, tá? Monitoramento permanente. Grava isso, tá? Documento atual, monitoramento, tá? Sempre, permanente. Tem que botar isso em mente sempre. Nos estabelecimentos onde houver espaços confinados, devem ser observados a forma a completar a presente NR os seguintes atos normativos. NBR 14.606, poste de serviços e entrada de espaço confinado, e NBR 14.787, espaço confinado, prevenção de acidente, procedimentos e medidas de proteção, bem como suas alterações posteriores. Então, olha só. Existem esses documentos que têm que ser preenchidos, que na verdade é a famosa PET, né, preenchida, e a prevenção de acidente, procedimento de medidas de proteção. Tá? Tudo isso tem que estar, no caso, são estabelecimentos, deixa eu ver, confinados, tá. Atos normativos, tá? Então são normas que devem ser seguidas em conjunto com a NR33. O procedimento de trabalho deve contemplar, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências, preparação, emissão, uso e cancelamento da permissão de entrada de trabalho. Então, olha só, meus amigos, é o seguinte: o procedimento de trabalho deve completar, no mínimo, deve ter o que no mínimo? Objetivo, qual é a necessidade? Campo de aplicação, identificar o espaço confinado. Base técnica, os conhecimentos que eu vou ter, os recursos que eu vou ter para trabalhar naquele espaço confinado. Responsabilidades, o que é do empregador, o que é do supervisor, o que é do vigia, o que é do empregado.
Competências. Competências vendo o quê? O que cada um, resignado o briefing, o que cada um tem que fazer. Preparação, né? São as 16 horas que o funcionário tem que ter, as 40 horas do supervisor. Emissão, tá? Fazer a emissão, né, da PET, né, e encaminhar aos seus devidos responsáveis, e ou cancelamento, certo? Dessa permissão, caso não seja feita a entrada. Capacitação para os trabalhadores, análise de risco e medidas de controle. Logicamente que vimos nas primeiras aulas que o conhecimento dos tipos de riscos, dominando o mapa de risco e seus riscos, tudo isso torna você capaz de trabalhar em espaço confinado. Os procedimentos para trabalho em espaços confinados e a permissão de entrar em trabalho devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que houver alteração dos riscos, com a participação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Vamos explicar isso aqui. Então, olha só. Os procedimentos para o trabalho em espaço confinado e permissão de entrada de trabalho devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano. Bom, o aluno ele faz o curso. Ele faz o curso de 16 horas. Tá? Ele sabe, NR33, ele vai trabalhar. Mas só que existe uma reciclagem, meu amigo. Você não faz uma vez só na vida NR33, não. Fez as 16 horas, pronto. Nunca mais eu vou ter que olhar para a cara da NR33. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Tá? Você, uma vez por ano, vai fazer uma reciclagem, tá? De 8 horas. Tá? Para quê? Para você atualizar, estudar, ter contato com a norma, ver outras situações. Sempre tem novidades, entendeu? Então, é aquilo, tá? Você, uma vez por ano, tá? Ó, olha, todos os trabalhadores, permissão de entrada, e devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que houver alteração dos riscos, com a participação de serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, né? E a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, tem que estar junto nisso. Então, quer dizer, o funcionário vai fazer as 16 horas e depois ele vai reciclando. Bom, meus amigos, eu vou dar uma parada por aqui. Eu acho que já temos bastante informações, né? E o que é importante, tá? É saber o que é a obrigação do empregador, o que é a obrigação do empregado, tá? Os procedimentos corretos para as boas práticas de segurança, para afugentar o acidente. Saber o que é responsabilidade sua, qual é o seu papel nisso, como funcionário, como empregado, para você preservar a sua vida, tá? E outras mais situações serão analisadas daqui para frente, tá? A gente volta na próxima aula, continuando com o assunto norma e regulamentação, que é um assunto estritamente importante, interessante, é o que dá base ao seu conhecimento, é o que diz o que você pode ou não pode fazer, tá? O que é obrigação sua perante a lei, o que não é, o que é do teu patrão, né, do teu empregador, o que não é, o que é do seu supervisor, o que é do vigia, o que não é, tá? Cada um tem o seu papel e você tem que fazer aquilo no qual você foi treinado, capacitado e designado a fazer, certo? Então a gente se vê numa próxima aula. Até breve, pessoal. Continue os estudos. Aquele abraço. Valeu!